gente! Hoje eu tô aqui de novo e hoje eu vim de unhas feitas e praticamente trabalhada, né? Coloquei até minha pulseira, minha bijuteria e hoje, como todos os dias, eu estou trabalhada. Eu passo maquiagem básica e um gloss mesmo, esse daqui, ó, só pra hidratar, creme de pele e fico assim todos os dias. Pessoal, depois que eu passei a me arrumar, pessoal da minha casa, né, da minha família, não da minha casa, porque aqui só mora eu e meu filho, mas o pessoal da minha família, né, meus parentes, sempre perguntam, nossa, você vai sair? Por que você já tá arrumada? E é o seguinte, né, gente, não importa se eu vou sair, se eu vou ficar em casa, viver por si só já é um evento. Então eu tenho que estar sempre vivenciando esse evento e da melhor forma possível. E por que senão usando a minha melhor roupa todos os dias, né? Tanto é que, ó, vestido novo, não sei se dá pra ver, né? Olha só, gente. Assim que chegou, eu já fui experimentando. Já lavei e já fui utilizando. No meu dia a dia, eu utilizo roupas assim. E aí, ai, tá usando roupa nova, roupa de sair, tá usando em casa. Uso mesmo, até porque eu vou comprar mais. Então, como eu tô nessa fase de fazer limpeza no guarda-roupa, né? Pegar roupas para doar e comprar mais roupas, né, renovando o guarda-roupa, aí eu vou usando tudo que eu tenho e vou usando o que eu me sinto bem. E aí eu tô aqui, né, quando eu quero me sentir bem também, eu compro umas bijuterias, aqui, ó. Então muita gente fala, ai, mas isso enferruja, não sei o que. Gente, enferrujou, ficou feio, coloca pra reciclagem, né, leva pro ferro velho, ou, né, joga fora e compra outro novo, simples assim. Então, voltando aqui novamente para o propósito do vídeo, é sobre falar compromisso com nós mesmos. Então aqui eu tenho aqui o meu caderninho, né? Pode ser o caderninho da gratidão, mas é a minha agenda aqui, que é onde eu anoto, né, os compromissos que eu tenho comigo mesmo. Então aqui eu anoto o que eu quero manifestar, eu anoto os meus planos futuros, né, os meus planos do presente, que é muito importante, coisas que eu quero começar desde já, até chegar no resultado que eu quero, então eu vou anotando tudo aqui. Então eu anoto o que eu tô precisando, coisas novas que eu quero, o modelo do carro que eu quero ter, os detalhes, que é muito importante você estabelecer na sua mente o foco e os detalhes do que você realmente quer. Então eu anoto, escrevo tudo aqui, né? Coloco até as minhas contas aqui, porque quando eu chego, então como esse caderninho eu uso todos os dias, então as minhas contas, né, contas de saneamento de água e de luz, né, eu coloco aqui. E aí, talvez você vai ficar naquela dúvida e vai perguntar, ah, mas contas talvez não atrai uma mentalidade de escassez? Gente, até onde eu sei, todas as pessoas, sejam ricas ou pobres, sejam pessoas extremamente prósperas, elas têm contas para pagar. Então, só do fato de você estar vivo, você já paga por isso, né? Assim, digamos, né? Se é que vocês me entendem. Então, assim, só da gente estar vivo, a gente paga por isso. Então, por que duas contas, né? Uma conta de luz e uma conta de água vai atrapalhar as minhas manifestações? A gente tem que parar de pensar nas contas como uma coisa negativa. As contas realmente precisam chegar, porque elas simbolizam que você está vivo. E se eu estou viva, eu estou apta a pagar, porque é um gasto meu. Se você não tiver gasto, né, você obviamente não tem uma vida, né? Então, aqui eu anoto tudo e é o compromisso que eu firmo comigo mesmo. Então, assim, igual ontem eu falei que até aquele dia eu ia fazer as minhas unhas. Gente, é uma coisa pequena? É uma coisa talvez irrelevante aqui? Pode ser, mas é um detalhe. É um detalhe. Eu me propus, vou fazer pé e mão até hoje. Aí eu coloquei meu filho pra dormir, fui lá e fiz. E é nas coisas pequenas. Quando você assume o compromisso consigo mesmo nas coisas pequenas, nas coisas grandes, né? Quando vir manifestações maiores, você vai fluir, você vai ter aquela mentalidade de que você é responsável o suficiente para cumprir o que você se propõe. E por que isso é libertador? Porque você simplesmente para de viver em função dos outros. Entendeu? Não importa o que os outros pensam. E aí, quando eu tenho um compromisso comigo mesma, eu não cancelo nada pra mim, pra ir dar prioridade pros outros. E antes eu fazia muito isso, era um erro meu. Não, gente, o barulho de fundo é lá na rua, tá? É carro. Então, assim, antes eu deixava
os meus compromissos, as minhas coisas de lado, pra resolver família, achando que eu ia ter resolver problema de família, achando que eu ia ter um reconhecimento. E eu já percebi que não é assim. Quanto mais você faz, mais cobrado é. Então, a partir do momento que eu dei esse estalo, eu falei assim, não, eu nunca mais vou permitir deixar de fazer um compromisso meu, um propósito que eu firmei comigo mesma, porque eu assinei esse contrato. É o contrato da minha vida, para poder resolver coisas para os outros. Então, assim, isso é sobre deixar de ser trouxa. Isso realmente é sobre deixar de ser um idiota, um capacho. E eu tô nesse rumo e tô quase lá. Vou dizer que eu vou estar lá de uma vez por todas no dia que eu realmente alcançar os meus objetivos que estão anotados aqui. Ou, pelo menos, 80% deles que estão anotados aqui. Então, é sobre isso. É sobre se priorizar, é sobre se cuidar, é sobre, né, colocar você em primeiro lugar. E colocar os seus desejos, os seus anseios, os seus problemas, os seus dilemas, tudo em primeiro lugar, entendeu? E resolvê-los por si só. Então, é sobre isso. Eu liguei a câmera aqui porque me deu vontade de fazer um vídeo. E aí, agora eu vou sentar, vou estudar, vou trabalhar. Depois eu vou seguir a minha rotina normal, né, que eu estabeleço no meu dia a dia. Eu me programo mais ou menos na rotina de casa, porque automaticamente a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Você faz a comida, você almoça, você lava a louça, você limpa o fogão, essas coisas. Então, automaticamente é algo programável. Agora, coisas que, quando eu programo, quando eu vou sair, eu já deixo tudo arrumado dentro de casa. E aí eu saio pra quando eu voltar, eu não ter aquela coisa, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que fazer aquilo. Não, eu já deixo tudo pronto. Então, assim, quando eu estou em casa, a minha rotina de casa é isso. Estudar, trabalhar, né? Eu trabalho online, né, pelo Telegram. E ir pra cozinha, fazer alguma coisa pra comer, fazer alguma coisa pra meu filho e eu comermos. E é isso, entendeu? A nossa rotina é essa. A minha rotina é essa. Então, assim, são coisas que aos poucos eu estou mudando, né? Eu espero chegar o dia de eu ter uma cozinheira pra fazer comida pra mim, porque eu detesto cozinhar, mas eu não vejo a hora desse dia chegar. Porque tem gente que gosta de cozinhar e não gosta de fazer as outras coisas. Mas eu prefiro fazer outras coisas, como lavar, passar, fazer faxina, tudo menos cozinhar. E tá tudo bem, é sobre isso. Então é isso, o vídeo de hoje é esse, e aí eu volto amanhã.